Olá, tudo bem com você? Vamos agora resolver a última questão da prova de matemática da segunda fase da Universidade Federal do Paraná do ano de 2017 para 2018. E o tema é trigonometria. Questão 7. Faça o que se pede. Item A. Seja alfa pertencente ao intervalo de 0 até π sobre 2. Sabendo que seno de alfa é 0,6, calcule cosseno de alfa e o determinante da matriz A. Ok, primeira coisa, alfa é um ângulo, porque a gente tem seno de alfa e cosseno de alfa. E o que quer dizer entre 0 e π sobre 2? Quer dizer que esse valor aí, o alfa, está no primeiro quadrante. Então, o seno de alfa é positivo e o cosseno de alfa também vai ser positivo, tá certo? Agora é o seguinte, a gente precisa lembrar da relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. E é exatamente essa fórmula que a gente vai utilizar para determinar qual que é o cosseno de alfa. Veja só, seno ao quadrado de alfa vai ser o quê? Vai ser 0,6 ao quadrado, porque a questão falou que o seno de alfa é 0,6, mais cosseno ao quadrado de alfa, eu não sei quanto vale, é isso que eu estou calculando, é igual a 1. 0,6 eu vou escrever como 6 sobre 10, então 6 sobre 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36 e 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar 36 sobre 100 mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 100 sobre 100. Eu escrevi 1 como 100 sobre 100 para facilitar as contas, já que eu vou fazer uma operação com frações ali. O 36 sobre 100 eu vou passar para o outro lado da equação, trocando de sinal. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser 100 sobre 100 menos 36 sobre 100, que dá 64 sobre 100. E agora a gente tem que tirar a raiz dos dois lados para determinar qual que é o valor do cosseno de alfa. Veja só, raiz de cosseno ao quadrado, raiz quadrada de cosseno ao quadrado, a gente simplifica, sobra apenas o cosseno, certo? E além disso, veja só, cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 64 sobre 100. E a gente não precisa se preocupar com o sinal, se é positivo ou negativo, porque a questão falou que o ângulo está no primeiro quadrante, vale entre 0 e π sobre 2. Ou seja, o cosseno vai ser positivo, então a gente não precisa se preocupar com isso. Cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 64 dividido por raiz de 100. Propriedades de potências, ok? Raiz de 64 é 8 e raiz de 100 é 10. Então o cosseno de alfa vai ser 8 sobre 10, que efetuando a divisão dá 0,8. Agora vamos à segunda etapa desse item, que é calcular o determinante da matriz A. A matriz A é o quê? É o cosseno de alfa que a gente acabou de calcular, 0,8, 4, 1 e 3. Como que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente faz o seguinte, a gente faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então vai ficar o quê? 0,8 vezes 3 dá 2,4, menos 4 vezes 1. E 4 vezes 1 é 4, então vai ficar 2,4 menos 4. Efetuando esse cálculo, a gente descobre rapidinho que o determinante da matriz A é menos 1,6. Então, item A está resolvido. O último item da prova é também o mais trabalhoso. Item B. Encontre todos os valores de θ pertencente aos reais para os quais a matriz B tem determinante igual a 1. Ok, a primeira coisa que a gente deve estar atento é que o determinante daquela matriz 3 por 3, o determinante da matriz B, vale 1. E a gente quer saber quais são os valores do ângulo θ que satisfazem essa condição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante dessa matriz 3 por 3 e vai igualar a 1. Como é que a gente faz o determinante de uma matriz 3 por 3? A gente faz utilizando a regra de Sarros, que consiste em você dobrar as duas primeiras colunas. E em seguida, a gente vai fazer o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, vamos fazer na prática para ver como que fica isso. Cosseno ao quadrado de θ, fazendo aquela multiplicação na primeira diagonal, e depois seno de θ vezes seno de θ vezes 1 dá seno ao quadrado de θ, e depois, como temos zero naquela diagonal ali, vai dar zero, eu nem preciso me preocupar com aquele cálculo. Depois eu vou fazer o produto da diagonal secundária e vou trocar de sinal para colocar ali na nossa expressão. Novamente, como temos zero nessa diagonal, a gente pode ignorar o cálculo. E depois, raiz de 2 vezes seno θ vezes cosseno θ fica
menos raiz de 2 seno θ cosseno θ. Lembrando que eu estou trocando de sinal, porque agora eu estou fazendo multiplicação na diagonal secundária, certo? E 1 vezes 1 vezes seno θ dá o próprio seno θ. Trocando de sinal, menos seno θ. E isso tem que ser igual a 1. E agora a gente tem que determinar quais os valores de θ que satisfazem essa equação aí. Primeira coisa, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, como a gente viu no item anterior, é a relação fundamental da trigonometria. Não interessa qual é o valor de θ. Essa conta aí, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, vale 1. E é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir aqueles números ali por 1. E o resto eu vou copiar por enquanto. Nos dois lados da equação, eu tenho o número 1 somando. Se eu subtrair 1 dos dois lados da equação, eu posso ignorar esse 1. E eu vou chegar no seguinte. Menos raiz de 2 seno θ cosseno θ menos seno θ é igual a 0. E agora, muito importante esse detalhe. Veja que temos ali duas parcelas. E nessas duas parcelas eu tenho seno de θ. Eu posso colocar o seno de θ em evidência. Então o que vai acontecer? O seno de θ vai multiplicar menos raiz de 2 cosseno θ menos 1, correto? E isso tem que ser igual a 0. Agora olha só, eu tenho o produto de duas coisas, certo? Eu tenho seno de θ vezes tudo aquilo que está dentro do colchetes, e esse produto dá 0. Ou seja, ou o seno θ vale 0, ou aquilo que está dentro do colchetes, destacado em azul, vale 0. Primeiro caso, vamos dizer então que o seno de θ vale 0 e vamos também desenhar aqui o círculo trigonométrico para facilitar a nossa análise. O seno de θ ele vale 0 quando o ângulo vale 0 ou então quando o ângulo vale π. E se a gente continuar pensando nisso, quando θ vale 2π ou 3π, o seno de θ também vale 0. Generalizando, o seno de θ vai ser 0 para todo θ igual a kπ. Como assim? O k ele é um número inteiro, pode ser positivo ou negativo, mas ele é um número inteiro. Então, cada vez que o θ assume um valor kπ, o seno de θ vai ser 0. Então, 0, π, 2π, 3π, 422π, esses ângulos têm o seno de θ igual a 0. Só que agora a gente tem que pensar também na segunda parte ali da nossa expressão, o menos raiz de 2 cosseno θ menos 1. A gente quer saber então quais são os valores de θ que satisfazem essa igualdade. Veja só, vamos isolar o cosseno de θ para ver o que acontece. Menos raiz de 2 cosseno θ é igual a 1, porque eu passei o menos 1 que estava negativo do lado esquerdo para o lado direito, então ele fica positivo. E passando raiz de 2 dividindo, o menos raiz de 2 dividindo, melhor dizendo, temos que o cosseno de θ vale 1 sobre menos raiz de 2. E agora um detalhe. Como eu tenho ali uma divisão e o denominador é negativo, eu posso dizer que essa fração é negativa. E agora olha só, para que eu não tenha uma raiz no denominador, eu posso fazer uma racionalização. Eu vou multiplicar por 1, só que o 1 eu vou escrever como raiz de 2 dividido por raiz de 2. Coisa dividido por coisa dá 1. Então multiplicando por 1 eu não altero o valor da fração, mas eu consigo tirar aquela raiz chata do denominador. Então o que vai acontecer? Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. E no denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o próprio 2. Agora, pensa o seguinte. Se a gente lembrar dos ângulos notáveis, a gente vai perceber que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o que isso vai ajudar a gente? Bom, vamos desenhar ali no nosso círculo trigonométrico o ângulo de 45 graus. O que vai acontecer? A gente vai perceber que o cosseno desse ângulo vale raiz de 2 sobre 2. Se a gente pensar agora em dividir esse círculo trigonométrico em faixas aí que variam π sobre 4, de modo que uma volta completa seja 2π, o que a gente percebe? A gente percebe que se a gente efetuar ali a volta do círculo trigonométrico no sentido anti-horário, teremos um outro valor ali de ângulo que é 3π sobre 4, certo? Lembrando que 2π corresponde a 360 graus. Certo? Tem que saber essa conversão para conseguir resolver essa questão. Então, 45 graus vai ser π sobre 4, ok? Tendo isso em mente, dando prosseguimento aqui, 3π sobre 4 é um ângulo que faz o cosseno valer menos raiz de 2 sobre 2. E se a gente olhar também com atenção o desenho, o 5π sobre 4 também é um valor que faz o cosseno valer menos raiz de 2 sobre 2. E isso acontece em todas as voltas. Então, o que acontece?
O θ, o valor ali do ângulo que faz com que o cosseno valha menos raiz de 2 sobre 2, é o quê? É 3π sobre 4 mais 2κπ. Por que 2κπ está aí? Pelo seguinte, 2π é uma volta, k é um número inteiro, mais uma vez. Então, para qualquer quantidade de voltas que eu faça, e eu some 3π sobre 4, o valor do θ faz com que o cosseno dele seja menos raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá. Também temos que levar em consideração que o 5π sobre 4 também é uma alternativa correta aqui. Se o θ valer 5π sobre 4, o cosseno vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Agora, se eu efetuar exatamente 3 voltas a mais, então somar 2π, que seria uma volta, mais uma certa quantidade de vezes, eu cairia no mesmo ponto da circunferência ali, do círculo trigonométrico. Então, o cosseno valeria também menos raiz de 2 sobre 2. Por isso que eu estou somando o 2κπ, tudo bem? Então, o que acontece? Generalizando, temos esses valores. Para que o cosseno ali valha menos raiz de 2 sobre 2, o θ pode valer 3π sobre 4 mais 2κπ ou 5π sobre 4 mais 2κπ. E essa seria uma resposta possível. Então, preste atenção agora num detalhe diferente. Se a gente fizer pensar agora na circunferência através do sentido horário, o que vai acontecer? A gente vai descobrir que o menos 3π sobre 4, se a gente começar o cálculo ali do zero, o menos 3π sobre 4 também é um ângulo que faz o cosseno valer menos raiz de 2 sobre 2. Então, uma forma de responder isso também seria dizer que ao invés de colocar ali que o θ vale 5π sobre 4 mais 2κπ, eu podia colocar uma expressão equivalente, que apesar de parecer diferente olhando à primeira vista, quer dizer a mesma coisa, tudo bem? O menos 3π sobre 4 mais uma certa quantidade de voltas, 2κπ, então o θ valendo menos 3π sobre 4 mais 2κπ também seria uma resposta possível. Então, como que fica a solução de tudo isso? Presta atenção. O conjunto solução dessa questão é bem complicadinho, mas veja só. A solução é o conjunto de todos os elementos θ pertencente aos números reais, tal que θ vale κπ, como a gente viu no caso do seno de θ valer zero, ou o θ vale mais ou menos 3π sobre 4 mais 2κπ. Veja só, esse mais ou menos 3π sobre 4, eu estou colocando duas respostas juntas. Eu estou colocando no caso do θ valer 3π sobre 4 mais 2κπ, ou o θ valer menos 3π sobre 4 mais 2κπ. Então aquele mais ou menos ali é só para abreviar um pouco a resolução. Para todo k pertencente aos inteiros, correto? Esse seria um possível conjunto solução aí para o problema. Só que tem o seguinte, se a gente utilizasse a primeira definição que a gente encontrou, a primeira resposta ali, utilizando θ como 5π sobre 4 mais 2κπ, o que aconteceria? Também poderíamos colocar um conjunto solução que estaria correto também. Nesse segundo exemplo aí, que também é uma resposta totalmente plausível para o problema, o conjunto solução são todos os θ pertencentes aos reais, tal que θ vale κπ, isso não mudou, porque o seno de θ valendo zero, temos então que o θ vale κπ, ou o θ vale 3π sobre 4 mais 2κπ, ou ainda o θ vale 5π sobre 4 mais 2κπ. E essa seria então uma segunda possível solução para o problema. Ufa, essa última foi difícil mesmo, hein? Mas é isso, espero muitíssimo que tenha ajudado você. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você e até a próxima.